Desde o comecinho de janeiro, a gente está com o nosso Bebê Chegou. E o Bebê chegou muito bem, graças a Deus, e cheio de informações para os pais também. Não digo só para as mães não, porque muitos homens assistem o programa e querem, graças a Deus, compartilhar esse momento tão especial da família. Hoje, a gente vai conversar com o Dr. Moisés, que é pediatra, seja muito bem-vindo, sobre um momento importante, do 0 até o 6º mês. Que mudanças que acontecem na vida desse bebê e dessa família também? Porque muitas vezes a família, nessa primeira fase, literalmente enlouquece, né, doutor Moisés? Porque não compreende o que acontece com o bebê, né? A primeira coisa que acontece de diferente é um bebê. Não, acho que a primeira coisa que acontece diferente é o seu microfone que não está funcionando. Que não está funcionando. Pode vir, Bela. Eu já falei que não está funcionando mesmo. Pode vir, aí a gente troca. Deixa eu aproveitar e lembrar você de casa, você mandar suas perguntas, mulheres@tvgazeta.com.br. A gente separou aqui uma sequência direitinho, até para dia a dia, a cada semana com a visita do Dr. Moisés, se você compreender direitinho e ter espaço para tirar suas dúvidas. Está funcionando agora, Bela? Está funcionando agora? Canta um pouquinho. Cantar? Deus me livre. Se cantar, pelo amor de Deus, faz isso comigo. Nem com eles, né? Ninguém merece. Ninguém merece. Então agora ele tá funcionando. Então acho que tá. Porque, menina, eu canto tão mal, quando as coisas não funcionam aqui, eu falo, eu vou cantar. Aí tudo funciona bem. Né? Não, então tá funcionando. Não, acho que tá, então. Tá bom. Então tá. Bom, vamos começar falando dessa chegada do bebê. Quer dizer, o bebezinho não vem com manual de instruções. Na verdade, vem. Ah, então vem A gente aqui não sabe ler. Mas qual é o manualzinho que ele tem, que a gente descobre? Ele? A gente fica muito preocupado em querer adivinhar e tentar resolver um problema que não necessariamente é dele, sim é nosso, porque se a gente conseguir observar direitinho o bebê, ele dá quase todas as dicas. Mas como? Ele só chora? Pois é, ele só chora, não é verdade? Não? Ele tem 3 formas de reagir. Se tiver tudo bem, ou ele está dormindo, ou ele está acordado tranquilo. Se não estiver tudo bem, ele chora. Se você tiver paciência de esperar um pouquinho e observar, você vai perceber que cada choro é diferente. O choro de fome é diferente do choro de calor, diferente do choro de cocô e de xixi. E se não tiver conseguindo entender, tem sempre um tradutor-intérprete, que é o pediatra. Então... E aí, se a gente começa assim, com aquela ligação que a gente comentou aqui, aquela ligação que às vezes chega de madrugada assim, ai, doutor Moisés, eu não sei o que está acontecendo, eu já fiz de tudo. Você fala, então, obrigado, boa noite, eu vou dormir, porque você já fez de tudo e não sobrou nada para mim. É tudo que eu sei, pelo menos. Pois é. Aí o que acontece? Você já fez tanta coisa e não observou se o que você fez deu certo, porque a sua preocupação é fazer o bebê parar de chorar. Mas será que a ansiedade muitas vezes não Com faz certeza. Quer dizer, eu me sinto mal em ver o bebê chorando, ponto. E aí isso me incomoda, eu tento de tudo. Vou te contar o que eu falo em todas as primeiras consultas de recém-nascido. Mesmo de paciente que chega, às vezes, na 5ª consulta, ou 6ª consulta, na consulta de 5 ou 6 meses, pela primeira vez, eu falo assim, olha, eu vou te passar o que eu acho que é a orientação mais importante da minha primeira consulta de recém-nascido. Então, o mais importante que o peito é fundamental, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, a gente não vai cansar de falar isso nunca, mas isso um dia para. Isso que eu vou falar para você agora é uma orientação para a vida toda. Toda vez que nasce um filho, você precisa aprender a fazer um exercício dificílimo, mas fundamental para a boa vida bio, psico, físico, social da família. Você precisa começar a aprender a diferenciar bem o que é problema seu do que é problema dele. O seu problema você resolve em você, o problema dele você resolve nele. Quer dizer, o bebê não é o espelho dos meus problemas, né? Todas as vezes que você tentar resolver um problema seu nele, você não resolve o seu problema, cria um problema para ele que passa a ser seu segundo problema. Vou dar um exemplo assim, chupeta. Ah, o bebê chora, eu ponho a chupeta e ele acalma. Verdade. Ele estava procurando a chupeta, não porque ele não conhecia a chupeta. Então ele não estava chorando por falta de chupeta. Aí ele chora. Eu não aguento. O que eu vou fazer? Eu vou dar para ele a chupeta. Em inglês, o nome de chupeta é fantástico. Como que é? Pacifier, o pacificador. Olha que dá para pacificar mais. Você põe a chupeta, o bebê pumba. Pronto. Aí o que acontece? Legal, ele acalmou, né? Acalmou. Cada vez à noite que caía a chupeta, ele acorda e chora. Aí, você tinha um problema de choro que você não sabe o que era. Que era só aquele. Pela sua ansiedade, que é um problema seu, você foi colocar a chupeta, o bebê pegou a chupeta. Agora, cada vez que cai a chupeta, ele chora. A chupeta desestimula o aleitamento, faz formação inadequada da arcada. Não é à toa que a gente tem
tanta criança e adolescente usando aparelho. E outra coisa, né? Aí depois a mãe dá uma mamadeira para a criança, fica com a mamadeira e a chupeta. E assim não tem E aí fim. mama, põe a chupeta e vai dormir. Quer dizer, aquele leite que fica na boca junto com aquela chupeta, aquilo vai proliferando as bactérias, né? Cáries são doenças infecto-contagiosas. Olha que coisa legal. Aí a chupeta, o bebê é um pouquinho maior, ele cospe, consegue pegar a chupeta que caiu no chão. A mãe, que acha que tem uma boca benta, pega a chupeta, põe na boquinha dela, porque aí ela benzeu, e põe na boca do bebê, né? Aí ela pega aquela chupeta com as bactérias... a intenção era boa, a intenção, o que vale a intenção. Não vou falar aquela frase horrorosa, né, que é de boa intenção, né? Tá cheio. Tá cheio lá. Então, mas o que acontece? As informações que a gente recebe, e na verdade eu acho que isso hoje talvez seja uma das principais funções do médico, informação. Promoção de saúde, prevenção, cuidar de doença, mas a informação é a arma mais poderosa que a gente tem. E mudança de hábito. Um hábito que a gente tem, muitas vezes que veio de família, pode ser difícil de ser modificado, mas através da informação a gente consegue. Se você falar para mim, porque tem muita gente que faz assim, doutor, sabe, e não sei o que, eu falo assim, você já deu a chupeta pro filho, né? Ela fala assim, ai, eu nem queria falar isso pro senhor, não adianta esconder de mim. O senhor é contra. O senhor é contra e vai me dar bronca. Mas esconder de mim, tá, esconde, mas a verdade está lá, né? É aquela pessoa que chega no consultório às vezes e fala assim, nossa, eu não sei por que eu estou tão acima do peso, né? Eu nem como tanto. Aí você pede um recordatório alimentar. Ela faz uma refeição por dia. Começa às 7 da manhã, termina às 8 da noite. Não para de comer o dia inteiro. E tudo errado, né? Porque se comesse tudo certinho... E aí a gente vai avaliar alguém que não tem excesso alimentar e engorda. Eu vou avaliar uma criança que não usa chupeta e na verdade ela usa. Então, a informação, mas para isso acontecer, precisa ter confiança, um relacionamento médico-paciente muito bom, empatia, para que possa entender que na hora, você sabe que eu fui sempre conhecido, sou conhecido ainda por ser muito bravo. Na verdade eu não sou bravo, eu sou sério. Firme. Não, você é direto. Aí o que acontece? Um dia me falaram o seguinte, olha, porque eu dou bronca, não sei o que e tal. O dia que você parar de se dar bronca é sinal de que você parou de se preocupar. Mas é igual mãe, quando a gente para de dar bronca no filho, é porque a gente já entregou para Deus, falar agora é com ele porque eu já não tenho mais o que fazer. Pois é, então, na verdade isso é a preocupação mesmo. Agora, falando em preocupação, muitos pais têm preocupações em relação às vacinas. Ainda tem gente que pensa, o melhor é não dar vacinas para as crianças, porque a criança não precisa disso. Ela vai acostumar sozinha a combater tudo. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Vamos dividir isso em duas coisas. Duas partes. Duas partes. Me lembra que eu vou falar da vacina já já. A primeira é a tal da vitamina S. Eu não... Conhece a vitamina S? Isso, então. Vou deixar a criança esparramada no chão. Ela precisa se acostumar com sujeira. Quem se acostuma com sujeira é porco. Mas o porco se acostuma com sujeira porque a gente põe ele na sujeira. Isso, verdade. Ele podia gostar de um lugar limpo. Por exemplo, então, o que acontece? Sujeira nunca é bom. Na sujeira que você vê no chão andou, às vezes, outro animal, urina de gato, barata. Ou seja, a criança não vai se imunizar e fazer o sistema imunológico evoluir na sujeira. Mas é que tem mulher que tem muita frescura. O excesso também não dá para pôr na bolha. Na minha época, na sua, lógico que isso não acontecia. Eu vou fazer 43, a minha é muito anterior a isso. Idade da pedra lascada. Então, nessa época, tinha aquela história assim, olha, lá no fundo da rua, o fulaninho tá com catapora. Vamos todo mundo lá para pegar a catapora agora, que é bom pegar cedo. Da onde tiraram a ideia de que é bom ficar doente? Porque não tinha vacina, não tinha proteção, então a chance que tinha de ter uma doença infecto-contagiosa era maior. Mas não é porque a catapora em criança, ela é mais leve, dizem, do que a catapora em adultos? Assim como a rubéola, assim como o sarampo, assim como a cachumba, não é por isso que você vai botar um sujeitinho no sarampo. Tem sarampo, oba, vamos todo mundo para o hospital porque está lá no sarampo. Não, né? Tem vacinas hoje. Então agora vamos falar da vacina, que são coisas diferentes. Então a vacina estimula a imunidade. A sujeira estimula a doença. Hábitos de higiene são fundamentais. Lavar a mão, ensinar coisa que a gente não ensina. E olha, é uma pena, a gente devia ter uma câmera de televisão em banheiros.
Se a gente for contar aqui quanta gente lava a sua mão no banheiro antes de fazer xixi. É verdade, porque você está com a mão suja, você vai contaminar, né? E depois de fazer xixi, para não contaminar os outros. a gente ia ter uma surpresa absolutamente desagradável, porque isto é hábito de higiene. Ah, não, eu vou deixar assim mesmo, porque assim o pessoal se acostuma. Ninguém se acostuma. Mas aquela gripe H1N1, ela trouxe um conceito diferente. Eu acho que foi importante ela ter aparecido, porque a gente percebeu o quanto que não é só lavar as mãos, o lavar da forma correta, o higienizar direitinho. Perfeito. Mas se já houvesse pelo menos uma lavagem, já seria bom. Mas realmente houve esse conceito, que é igualzinho aquele conceito de quando apareceu a AIDS, fica todo mundo preocupado, todo mundo usa preservativo. Se você for ver hoje, a gente já está tendo um aumento novamente, por outra vez já se esquecer que aquilo matava. Porque já não mata tanto, mas é uma doença gravíssima. Ainda que mata se você não cuidar. Em relação às vacinas, ainda não tem a vacina contra o HIV. Não. Se Deus quiser, um dia aparece. Agora, em relação às vacinas, existe mesmo esse conceito. Infelizmente, existem alguns profissionais ainda que não estimulam. Você tem uma noção, era obrigatório para matricular uma criança na escola apresentar a carteirinha de vacina. É verdade, se não estivesse completa, a mãe tinha que levar. Cadê a carteirinha? Cadê essa lei? Cadê a carteirinha de vacina que a gente apresenta? Eu não sei o que aconteceu, se mudou essa lei, enfim. Mas, de qualquer forma, existe hoje a prerrogativa de você não tomar essa vacina. Muitos profissionais ainda assumem isso, tanto é que o sarampo, que era uma doença que foi afastada do Brasil há muito tempo, ela retornou. Mas esses profissionais têm o que na cabeça? Eles acham que a vacina que é para proteger pode matar? Olha, existem alguns estudos que não se comprovam, enfim, mas ainda existe gente que associa a vacinação a um estímulo danoso ao organismo, a um estímulo, por exemplo, existem livros na Europa, por exemplo, associando a vacina de sarampo com o autismo. Então, tem muita gente, se você entrar no nosso maior Google, concorrente, né? O Dr. Google, né? Eu queria ver o CRM do Dr. Google, eu não achei não ainda. existe. Não existe. Não. Não existe. É uma grande mentira. Tá. Então, o Dr. Google, se você for procurar lá, tem trabalhos que mostram isso e tem uma comunidade que defende isso. Por exemplo, eu sou homeopata. Na homeopatia se fala que o homeopata, se for procurar em todos os livros de homeopatia uma orientação onde esteja escrito do criador da homeopatia, que foi Samuel Hahnemann, não é para vacinar. Esta informação também não existe. Não tem essa informação. Essa informação, ela não é verdadeira. Então, a vacinação é fundamental. O que a gente tem conseguido com o tempo é que muitas vacinas que antes eram dadas só nas clínicas particulares, hoje elas já estão à disposição dos pacientes do sistema público. Mas ainda existem algumas vacinas que não. Então, por exemplo, criança nasceu, na maternidade ela já toma o BCG, que é uma vacina contra a tuberculose, e a primeira dose da vacina da hepatite B. Isso já acontece em maternidades públicas, particulares, isso já é oferecido. Se não, com um mês de vida se toma, até um mês de vida, o BCG, com um mês está tomando a segunda dose da vacina da hepatite B. São vacinas fundamentais, importantes. A gente tem a tuberculose como uma doença endêmica no país. A tomada da vacina do BCG previne a meningite tuberculose. Então, são alguns quadros que são fundamentais. Logo, quando nasce na maternidade, vacina da BCG contra a hepatite B, contra a tuberculose, e a primeira dose da vacina da hepatite B. Com um mês, 30 dias dessa, você vai ter a segunda dose da hepatite B e a terceira dose da hepatite B aos 6 meses. Hoje nós vamos falar só sobre as vacinas até os 6 meses. Na semana que vem a gente volta para falar sobre o resto. A outra vacina que é dada com 2, 4 e 6 meses é a Sabin, que é a vacina contra a paralisia infantil. Já existe hoje um projeto, na vacinação de clínica particular é dada a vacina injetável, que é a Salk, e isso já está sendo transferido como um projeto para breve, já nas clínicas do SUS. Mas dizem que essa vacina injetável, o poder dela preventivo é muito maior? É muito maior. Do que e alguns efeitos colaterais que a oral apresenta, ela realmente não apresenta. Aí tem a tríplice, que é difteria, tétano e coqueluche,
que também com 2, 4 e 6 meses é dada nos postos e é quase a mesma vacina do que da clínica particular. Na clínica particular existe uma vacinação que é a tríplice A celular, é uma característica que tem diferente da vacina de coqueluche, que dá menos efeitos colaterais, menos reações importantes. A vacina contra uma bactéria que se chama hemófilos, que é dada com 2, 4 e 6 meses, também está lá no posto e na clínica particular. Então, até o 6º mês de vida, essas vacinas são fundamentais. Entrou agora no calendário do posto a vacina de meningite C e a vacina pneumocócica. A meningite C pode dar essa mesmo. A vacina de pneumococcus, ela é dada com 3, 5 meses, a de meningite. E a pneumocócica é dada com 2, 4 e 6 meses também. A pneumocócica que tem no posto de saúde é uma que se chama 10-valente. A clínica particular já tem uma que é a 13-valente. Isso significa que ele tem um componente mais moderno, é maior. Então, o que a gente sugere hoje? Que as 2 primeiras doses até podem ser dadas no posto. O ideal seria que todas fossem dadas 13, mas ela é uma vacina cara. É cara? É quanto? Ela é cara, na faixa dos R$250. É mesmo? Cada dose. É, 200, R$250. Alguns planos de saúde ajudam e contribuem, enfim, tem algum convênio, mas essa é complicada. A 10-valente, ela é dada no posto, mas pelo menos uma dose, dessas tem que a ser terceira, da 13. pelo menos, que seja dada da 13-valente, já ajuda bastante, porque o reforço dela e da meningite vai ser com 1 ano depois. Então, esta vacina está completa para o bebê até o 6º mês. Até o 6º mês. Isso sem contar que ele mama o peito dessa mãe até o 6º mês exclusivo. Pelo menos, né? Pelo menos. Nós estamos falando de 0 a 6 meses. Então, até 0 a 6 meses é... Então, o que eu estava comentando, até a gente brincou muito aqui com a Rejane, eu acho que pediatra devia cobrar um pouquinho mais a primeira consulta e dar de presente para os pais um dicionário para entender o seguinte. A gente fala que é aleitamento materno exclusivo. Pode dar água? Exclusivo. Vai no dicionário. Um chá, um suco. Exclusivo. Exclusivo quer dizer só aquilo. Então não precisa perguntar se mas precisa dar água ou chá. Mas tem muita mulher que fala assim, eu tenho pouco leite, porque a minha vizinha, o peito ficou assim, mas o meu é tão pequeno. Você sabe que uma das coisas que acabaram para mim com esse mito foi uma vez que a gente estava acompanhando uma oriental. A oriental não tem um seio muito grande. E a criança de 3 anos de idade mamando no peito. 3 anos? 3 anos de idade e um desenvolvimento bárbaro, a criança ótima. E a mãe é tão cultural e tão natural, tamanho do peito não determina a quantidade de leite que tem lá dentro. São coisas diferentes. O pediatra vai acompanhar a curva de crescimento, de evolução da criança para saber se o leite está sendo suficiente ou não. Deixa eu aproveitar isso que você falou para dar uma informação. Até 2006 existia uma curva da Organização Mundial de Saúde. De 2006 para cá ela mudou. Antes de 2006, ela era baseada em crianças dos Estados Unidos que não tinham necessariamente o aleitamento materno. Depois de 2006 foi feita uma pesquisa em 5 continentes. Aqui no Brasil foram levados em conta crianças em Pelotas. Toda vez é engraçado, Pelotas tem uma fama boa no quesito bom atendimento pediátrico. Que bom. E dessas crianças dos 5 continentes avaliaram e pesaram crianças que tinham aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e até 1 ano mamavam peito. Podia ter misto, mas mamavam o peito. E aí, o que aconteceu? Essa curva mudou. Com 1 ano de idade, a média de peso dessa criança era 10 quilos. Hoje, a média aceitável é 9. Aí você fala, 1 quilo, 10%. Imagina uma criança Faz a conta da gente. Pois é. Você pesando 10% a menos. Eu pesando 10%. Eu estaria no meu ideal, que eu desejo. É só não sair de férias. Não, menino, eu andei 24 quilômetros. Então Regiane, tá Regiane, nas férias dela, ela não anda. Eu falei pra ela camela. E ela me passou a orientação do Sul, eu andei tanto, foi maravilhoso. Mas, ficou bom. Acho que eu tenho que tirar férias a cada 3 meses. Cada 3 meses. E ir pro Sul e andar. E passear bastante. Então, o que acontece? Então, mudou esse Mudou conceito. esse parâmetro. Porque o aleitamento... então engordou menos é sinal de menos saúde? Não, engordou o que precisava engordar. O resto vem a mais. E o mesmo acontece, eu acho, com essa história de comparar um filho e outro, uma criança e outra, em relação ao sono. A tudo. Por quê? O sono é uma coisa que preocupa muito os pais, principalmente das crianças dessa história de 0 até 6 anos. Porque é a fase, 6 anos está bom. Tá bom. Seria ótimo. Até o 6º mês é o período mais crucial, eu acho que para o aprendizado de pais com um filho. Vem o pessoal às vezes fala assim, não, mas isso é porque eu sou pai de primeira viagem. Olha, o pai de 5ª viagem é que acostuma. Porque quem tem 1 não tem 2, quem tem 2 não tem 3.
você começa de novo, é uma outra comparação, né? E você tomar conta de um enquanto o outro está andando é diferente do que você tomar conta de um sozinho. Mas o sono, no bebê, até 1 mês de idade, ele dorme de 16 a 18 horas por dia. Dos 2 aos 6 meses, a média de sono dele é de 14 a 16 horas por dia, sendo que dessas, 5 horas são de sono diurno. Isso dá para o bebê uma condição de que no seu metabolismo ele tenha condições de trabalhar o seu crescimento de forma diferente. De 6 a 12 meses isso cai. Apesar de estar aparecendo aí, eu estou fazendo de conta que eu não vou ver, porque a gente senão fica sem falar só semana que vem. Depois então, a gente fala de 6 a 12. Volta a isso, entendeu? Mas vamos pensar o seguinte, se você disse que o bebê dorme de 2 a 6 meses, de 14 a 16 horas, tem muita mãe se descabelando, fala assim, mas o meu não dorme isso. Ele acorda a cada 2 horas, mama leva mais 1h30 para dormir, e somando não dá esse tempo. Então, isto é uma média que, lamentavelmente, a gente não ensinou para o nenê. Ele não tem a chavinha, não aprendeu. Né? Não então, tem o timer. Ele faz o que ele sabe, o que ele consegue. Ou ele faz o que ele faz porque ele é assim, ou porque, por conta da ansiedade dos pais, alguma coisa acontece e esse bebê não está tranquilo. Quem é que vai orientar isso direitinho? O pediatra. O pediatra. Mas como que a ansiedade dos pais pode contaminar o bebê, por exemplo? Bebê tem 3 formas básicas de reagir. Se tiver tudo bem, ele está dormindo, ou ele está acordado tranquilo. Se não tiver tudo bem, ele chora. Acordado. Porque à noite, por exemplo, você põe o bebê no seu quarto. Ele está lá. Dormindo, ele grunhe, geme, ri, grita, chora. 95% das vezes dormindo. 100% dessas vezes você acorda. 110% você levanta, 120% você mexe nele, 130% das vezes você pega ele no colo, você acorda ele. Não, mas aí você põe ele para mamar. Isso não vai só até o 6º mês. Não. Porque mãe é mãe para sempre. Isso. Eu tenho sono pesado por algumas coisas. Eu escuto, e meus filhos têm 24 e 19 anos, já passaram da fase de pegar no berço. Meu bebê. Eternamente meu bebê. Eu tenho que me vigiar, porque senão eu acordo no meio da noite. Será que eles chegaram? Eu tenho que ir até o quarto dar uma olhadinha. E aí isso é terrível. Quando o bebê é pequeno, então, é terrível. Aí você acha que ele morreu, isso. Você põe o espelhinho, vou te dar um exemplo. você olha o peitinho, é terrível. Olha que interessante. O bebê nasce e ele começa a mamar. Enquanto ele dorme, enquanto você dorme, teu coração bate em torno de 40 a 60 vezes por minuto. O do bebê perto de 120. Enquanto você dorme, tua respiração é regular, de 4 a 6 vezes por minuto. O bebê, ele mamou. Ele mamou, enche o estômago, o diafragma empurra o pulmão fica pequenininho, você vai lá para ver o que ele tem. Ele está passando mal. Aí você olha, ele está dormindo. Daqui a pouco ele começa a fazer a digestão. Quando ele faz a digestão, o estômago começa a baixar, o diafragma baixa, o pulmão expande, a respiração começa a ficar superficial, você começa a ficar preocupada. É por isso que ele parece tá que ele morrendo? não está respirando, você vai lá e cutuca para ver se ele está vivo. Não, cutuca não, eu pegava no colo e falava, ô nenê! Aí ele acorda. Já era. E aí faz o quê? Tudo. Aí eu reclamava que ele chorava. Isso, aí chega no pediatra e fala assim, esse mala não dorme. Quer dizer, o coitado quer dormir. A gente é que acaba criando nele os hábitos, porque a gente não nasce sabendo dormir, a gente cria rituais. E ele vai aprender aquilo que você mostrar para ele. Mas você lembra do começo da nossa conversa, doutor Google? Sim. Aí a gente coloca problemas de morte em recém-nascidos. Isso. A maioria das mães faz isso. A gente busca um conhecimento e que às vezes a gente não tem por que saber de certas coisas. Você vai saber essa informação, vai ganhar o quê com isso? O pediatra vai passar isso. O que interessa. Isso, então. Existe agora o tal do quadro da morte súbita infantil, que é comum de 0 a 6 meses, que acontece de 0 a 6 meses de idade. Por que que tem isso? Ninguém sabe. Não tem uma causa. O que Quer dizer, não sabe... adianta ficar olhando para ele que isso vai acontecer, se for acontecer. E mais do que isso. Se você ficar olhando para ele a hora inteira, o tempo inteiro quando ele está dormindo, você não dorme. Amanhã, ele não dormiu muito bem, ele olha para você e dorme de novo. E você que tem que sair de casa, trabalhar, dirigir, ter atenção nas suas coisas, você não consegue dormir de novo. Isso vai durar 1 semana, 2 semanas, 2 meses sem você dormir direito. Ah, já era. Você está correndo riscos. E o bebê, não, ele dorme. Então, a criação do hábito fica assim. Tem um período do dia que o bebê come, tem um período do dia que o bebê dorme. Se você estabelecer que ele come de dia e dorme de noite, ótimo.
Se quando chega a noite, cada barulho dele, você acorda, vai lá e acorda ele vai acordar à noite e dormir de dia. Quer dizer, ele vai inverter. Aí, o que acontece com a sua produção de leite? Naturalmente, ela deve funcionar de acordo com o seu ritmo. Você dorme à noite e acorda de dia. De noite você tem pouco leite. Ele vai mamar, 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 mamar. Quando chega de manhã, na hora que tem que produzir, não produz. Ele dorme. E aí você começa a inverter e aí chega essa história. Ele trocou o dia pela noite. Ele não. Você Ele não enxerga. Ele não conhece. Ele não... Ah, sabe o que acontece, doutor? Eu vou contar para o senhor. Um mês de idade, doutor, é impressionante, ele não fica no berço. Como assim ele não fica no berço? Ele sai do berço com um mês de idade. Não me digam, vamos lá, sua casa filmar mas isso. Mas não dizem que faz manha? Se a gente pega muito no colo, ele acostuma? Olha que legal. O que você chama de manha? Manha a gente coloca no berço, ele está dormindo, quietinho. Você coloca no berço, ele abre o olho, vê que você não está, grita, chora. Você pega no colo, ele fica quieto. Isso você chamou de manha. O bebê está com fome. Aí aparece alguma coisa que é um problema que ele tem, ele chora. Você vai lá, pega ele no colo e dá para ele mamar. Aí ele para. Isso é manha? Não, isso é fome. Isso. Então, manha é aquilo que a gente não sabe que o bebê tem. Eu tenho um problema que não aguento ver o coitadinho chorar. Eu quero resolver o meu problema, vou lá, pego ele no colo. Aí eu criei nele um hábito. Que hábito que eu criei? Filhinho, você está com fome? Chora que eu vou te pôr no peito. Ele chora, você põe no peito. Filhinho, eu não sei o que você tem. Chora que eu te pego no colo. Você pega ele no colo. Então, a gente chama de manha tudo aquilo que é ruim pra gente. E que a gente criou na criança. Nenhuma criança nasce, acorda e fala assim, meu... Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou sacanear ela. Né? 2 meses de idade, eu vou chorar e deixar ela maluca. A nossa vida tá tão boa. Tudo tão pacato agora, tá tudo tão bem. Vamos sacanear. Isso não. Até pequeno, mas quando eles entram na adolescência, eles fazem isso. A gente pode discutir isso, mas é aquilo que eu falei uma vez que uma avó falou pra mim. Que quando eles são pequenininhos, eles são tão gostosos que a gente sente vontade de comer eles. E quando eles crescem, a gente se arrepende de não ter comido quando eles eram pequenininhos. É verdade. É por aí, né? Mas não necessariamente. Às vezes a gente se arrepende antes. Não, é verdade. Menos. Mas tudo depende daquilo que você tem como abordagem. Quer dizer, tudo é um hábito. Isso. E o bebê precisa de ritual. É assim, que hora você vai dar o banho nele? 3 horas da tarde. 3h15 ele começa a ficar meio invocado se ele não tomou banho. É um desconforto, não vai acontecer nada demais se aquele dia acontecer. Mas se ele começar a não ter o hábito, ele sabe que ele vai tomar banho, mamar e dormir. É isso que ele quer. Não tomou banho, ele começa a ficar com fome, mas ele não tomou o banho. Quer dizer, falta alguma coisa para ele. Se você conseguir estabelecer uma rotina, e que essa rotina não precisa ser chicote, olha, são 3 e 2. Gente, 3 e 2, calma. Não. Observar o bebê, acompanhar bem o que o bebê... Deixa eu até falar outra coisa, a questão da... Vamos voltar para o dicionário. Ele tem que mamar por livre demanda. Livre demanda? Livre demanda sim, chorou, mamou. Mais ou menos. Aí você vira na página 9, que você não leu, porque você estava com sono, parou na página 8, na 9 está escrito assim, ele deve chorar, ele deve mamar sempre que chorar de fome. Sim, porque você está achando de outra coisa, não adianta mamar. Então, livre demanda quer dizer pedida livre, demandar. Ele pede para mamar, não é livre choro. Se ele está com a fralda suja, troca a fralda. Se ele está com frio, aquece. Se ele está com sono, põe para dormir. Se cada vez... mas legal, né? Ou então ele se está com calor, tira a roupa. Porque pode até dar febre. E a gente acha que o bebezinho, a gente fala, tem pouco sangue, então ele tem mais frio. Isso. E a gente deixa o bicho encapotado até o talo. Na realidade, de 0 a 3 meses, isso é uma coisa importante que você falou, é bárbaro. Ele não tem mais frio ou mais calor. O que ele não tem é uma capacidade que a gente tem que se chama homeotermia. O que é homeotermia? Eu estou na praia... Posso estar de paletó, 40 graus na sombra, eu posso estar morrendo de calor. Você vai medir minha temperatura, 36,5. Porque eu tenho mecanismos que me fazem perder calor. Ou, eu estou aqui no ar-condicionado, o ar-condicionado deve estar o quê? Com uns 22, 23 graus. Se for medir a minha temperatura, mesmo que eu esteja com camisa, né? Foi medir a minha temperatura, 36,5. Porque o bebê não. É sua. Porque o bebê não tem essa capacidade que se chama homeotermia. O bebê, se você agasalhar, embrulhar, 38,5, 39 faz febre. Então, e a muitas gente acha vezes, que está com febre, dá remédio. A gente liga, o pessoal liga e fala, aí eu pergunto, a primeira pergunta não é tá tossindo, tem vômito, como é que está o bebê com roupa? Nossa, sabe, não, tá com pouca roupa. Conta pra mim. Não, ele tá com um capuz, um gorro, né? Pouca roupinha, enrolado com 32 cobertores, um mijãozinho. Com um macacãozinho de lã.
Enrolado no cobertor? O cobertor com o aquecedor ligado no quarto. Então a primeira coisa para fazer é para tudo isso, tira, normaliza, espera meia hora e mede de novo a temperatura. Volta ao normal. Na maior parte das vezes, sim. Assim como, se o bebê estiver sem roupa no ar-condicionado, ele morre de frio. Quando eu falo morrer de frio, não é a força de expressão, é morrer mesmo. A temperatura dele vai caindo, 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 e ele morre de frio. Então, dentro de um ambiente fechado, ele tem o mesmo calor e o mesmo frio que você. Legal, como é que eu vou saber que ele está com frio, que está com calor? Como é que ele está? Dormindo, calmo? Mas a pelezinha dele fica com umas marquinhas. Isso, então. Assim. Se você tem pé gelado? Eu tenho pé gelado? Eu tenho. Para dormir? Você eu consegue tenho dormir de meia. Isso. É se terrível. você não tem a meia, você consegue dormir com o seu pé gelado? Não, não consigo, menino. O Meu pé bebê tem que é igualzinho. Se aquele pé gelado está incomodando ele e isso é frio, ele vai chorar. Se ele for chorar, você vai tentar descobrir o que ele tem. Infelizmente, aí sim, é tentativa e erro. E é assim que você vai aprender. Depois de um mês, se Já todo tá mundo craque. sobreviveu, Atenção, tá né? tranquilo. Né? Se o pediatra, todo mundo tá super tranquilo, super sossegado. Quer dizer, então ele vem com manual. Vem. É só a gente querer enxergar. E o que tradutor ele e intérprete diz, né? do lado, Que é o pediatra. E não o doutor Google. Não, pelo amor. Agora, o Fábio, ele já é um expert em bebês. Ah, tá acompanhando As a gente duas aqui. princesas dele, Tá lindas, por acompanhando sinal. a gente aqui com Por tudo. sinal, hoje ele faz aniversário de casamento, eu vi no Facebook. Parabéns pra ele e pra Carla, viu? Muitas felicidades pra família todinha sempre. Bom, mas a história não é essa, o casamento dele. Ele foi até uma escola de recreação e conversou com uma musicista sobre a importância da estimulação do bebê do 0 aos 6 meses. E vamos ver o que dá. Olha. Pequenininho, mas ele já enxerga, sabe? Nesse espaço acontece uma aula bastante divertida e importante, Brincadeiras Cantadas, que mostra que a musicalização é importante para criar um vínculo entre a mãe e o bebê, além, é claro, de contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos pequenos. São esses os 5 sentidos, paladar e audição. Bebê também tem o tato, o olfato e a visão. Por isso, né? Patrícia, qual é a importância da música para os bebês de até 1 ano de idade? As aulas de musicalização, elas trabalham principalmente o vínculo entre mães e filhos, pais e filhos, familiares e os filhos. Os pais criam um repertório para brincar com as crianças e as crianças vão desenvolver a fala e o canto. Então elas descobrem na linguagem musical um novo artifício. Elas vão desvendando essa linguagem musical. As crianças nessa faixa etária, elas se desenvolvem muito. São esponjinhas que estão retendo conhecimento e estão se desenvolvendo a cada segundo. A cada atividade a gente já vê a diferença dessa criança. Às vezes ela para, olha. De repente ela está fazendo aquilo. Ela aprendeu e já está ali fazendo. Bate, bate, bate o martelão. Bate, bate, bate bem fatão. Há quanto tempo você faz essa aula de musicalização infantil com o seu filhão? Desde os 5 meses. E o irmão dele, que tem 2 anos, eu também trago desde os 6 meses. E o que você acha? Eu acho ótimo, desenvolve. Em casa eles pedem música, o mais velho pede para colocar música. Eles acham que é outra parte do cérebro que é trabalhada com a musicalização também. Toque, 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 vamos pra Samaki. Bem-vindo no galope. O que esse momento dessa aula de musicalização infantil significa para você e para o seu filhão? Olha, é um momento a mais para a gente ficar com eles, né? E a música tem um desenvolver melhor para a criança, que ela consegue interagir com a mãe, não só ficar naquele momento do cotidiano, do todo dia. Então, assim, e a gente vive ao redor de música, né? Em casa, vem para cá, nesse ambiente, é muito gostoso. Quem é que se diverte mais, mamãe ou bebê? Eu acho que a balança fica igual nesse caso, porque os dois se divertem.
É muito importante, né? Porque a criança tem um contato com a outra criança, ela aprende vendo. E é legal porque é um espaço que é antes da escola, né? Então, porque às vezes essa socialização vem mais na escola. E aqui é um espaço ideal para isso, né? No carro do papai a Cecília vai passear, vai dar uma volta e os amigos encontrar. Pipi, 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 pom, pom. Apesar de ter um ritmo da aula, que né, tem que ter uma organização, tem um ritmo da criança. A Cecília sempre vai de bundinha, como ela vai andando, tal, ela vai chegando na parte, a parte, não, deixa que é bom para ela se soltar, para ela ter né, o momento dela, não ficar segurando. A criança tem que ser livre, mesmo numa aula, né, e ainda mais uma aula de música, que é para ser uma coisa mais lúdica, né? Ela ainda não está na escola, na faculdade, tem que curtir esse momento livre. Meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. E cada atividade tem um objeto, um instrumento que vai trabalhar esse desenvolvimento da criança no aspecto desejado. Então a gente pode trabalhar um conjunto de percussão com um instrumento de percussão. No caso a gente usou o ovinho, o chocalho. Cada brinquedo vai ter uma função determinada dentro do planejamento. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Patrícia, tem muitas mães em casa que gostariam de aprender algo sobre estimular os seus filhos, estimular os seus bebês com objetos que tem em casa. O que é que você pode ensinar pra gente? Tá, pensei em, a princípio, começar com uma brincadeira que não usa objeto. Vem, seu bispo, vem, pato, marreco, peru também. E a gente pode sentar aqui no colo e a gente pode galopar. A mãe pode trabalhar com o que a gente chama de sílabas neutras. A criança fica sempre olhando para a mãe, porque assim ela vai ter a confiança. Nossa Senhora em Arthur! Ela vai ter a confiança de que está ali segura com a mãe. Pula sapo na beira do rio, pula sapo pra espantar o frio. O bebê é pequenininho, mas ele já enxerga, sabia? Ele já te sente em seus dedos e prova o sabor da papinha. O bebê também sente o cheiro do cocô do seu gatinho e ouve também o barulho que o sorriso do bebê pode me dizer, eu não acredito. Olha, a gente assistindo a matéria, a gente comentava, o doutor Moisés comentava, quanto que o ritmo é importante na vida do bebê, né? Verdade. Eu até poderia considerar com você o seguinte... As suas considerações ainda não finais. Não finais, isso. A gente podia considerar o seguinte, o bebê vive com o ritmo desde o útero da mãe. O ritmo do coração da mãe. Por isso que muitas vezes, quando esse bebê está meio agitado e a mãe põe o bebê no colo, ele escuta de novo aquele coração, é um ritmo que ele já conhece. Por isso que ele acalma, né? O ritmo de bater palma, o ritmo de andar, de engatinhar, tudo isso faz parte de ritmo, e a música é esse ritmo de uma forma mais agradável. Agora a música é num ritmo adequado para um bebê. E volume. E volume também, né? Quer dizer, não é aquele que nem pro meu estômago aquilo dá. Pois é. Quem dirá para um pobre de um bebê? De boa ele se acostuma. Se aquilo vira o hábito, se aquilo foi dentro do útero, mas o ideal é assim, a gente gostaria que eles pudessem escutar alguma coisa, e um som muito elevado, dependendo dos decibéis, podem realmente prejudicar a audição desse bebê posteriormente. Mesmo porque é verdade, quando dizem que o bebê não está amadurecido o suficiente também para alguns sons, para a quantidade de luz nesses primeiros 6 meses? Olha que legal. O desenvolvimento do bebê, ele é crânio-caudal. Então, ele primeiro, se você for pensar, ele primeiro sustenta a cabeça, primeiro ele olha, depois ele escuta, depois ele sustenta a cabeça, depois é que ele senta para depois ele ficar de pé. O ouvido se desenvolve rápido e ele não tem uma proteção adequada. Ninguém chega para o bebê
né? Põe um protetor auricular nele. Não. Então, ele escuta o som alto. Dá para ele escutar o som baixo. Ele não tem necessidade de um estímulo sonoro muito importante. Até, por exemplo, se eu quero saber se ele escuta ou não, uma das coisas mais tarde que a gente acaba fazendo é isso, né? Fala baixinho do lado dele ou atrás dele. Ele vai virar na direção do som. Se falar, tocar aqui alguma coisa, ele vai virar. Se você faz isso, ele não vê. Para enxergar, por exemplo, como é que eu sei que meu filho está enxergando, né? Você chega perto dele sem falar com ele, bem próximo. Se ele rir, é sinal de que ele reconheceu. Depois você discute com ele se ele riu de você ou para você, mas ele riu. É outra questão pessoal que você vai considerar também posteriormente. Se por acaso esses sinais começam a ter alguma dúvida, será que ele escuta, será que ele enxerga? Além da avaliação do especialista, o contato com o pediatra também é sempre importante e fundamental. Lembrar que o bebê, você já falou isso em outras oportunidades, antes do nosso bebê chegou, ele precisa se movimentar. As mãos principalmente, e nessa fase desses primeiros 6 meses, isso é importante até para o reconhecimento dele no espaço, no tempo. Tudo, ele não tem noção corporal. Então, o que é o bebê? Ele vive de reflexo. Então, o primeiro reflexo chama apreensão palmar. Encostou na mão, ele fecha. Não é porque ele gosta de você. Não. Então, por exemplo, ele está parado aqui, virou, ele pega o cabelo dele e puxa. E dói. E ele chora. E ele não larga, porque ele não sabe que é a mão dele puxando o cabelo dele que está provocando essa dor. Então, aos poucos, ele vai reconhecendo. Daqui a pouco, por volta dos 2, 3 meses, ele começa a olhar essa mão aqui na frente, começa a mexer. Ele mas fala, não sabe que é dele, né? Eu tenho 2 aqui, ó. Aí ele encosta na outra e fica, opa, como assim? Olha, é meu. Ah, legal, é meu. Aí ele começa a pegar a mão, depois com o tempo ele dá uma batida uma na outra, ele começa a aprender a bater palma, isso é mais tarde. Ele precisa de movimento, ele não pode ficar todo, né? Antigamente você enrolava o bebê no charutinho. Eu fiz e isso ele fica, meus filhos. Pois é. Então, depois ficava igual uma mumiazinha. Isso. Ah, não, eu punha a mãozinha assim, ó. Isso ainda, verdade, Então, pois é, eles sobreviveram. Não fazia canudinho? Eles ficavam durinhos, a gente pegava o pacotinho, você dava o pacotinho era legal, na boa. Né? Porque ele ficava lá, a mas impressão naquela que dava... época eles diziam que era assim que tinha que fazer. Então, o que acontece nessa hora? Quando você faz isso aqui e enrola, você impede até a respiração maior. Sim, porque você espreme ele não tudo, expande. Né? Então, isto, por exemplo, é considerado um dos aumentos de possibilidade de morte súbita. 20% a mais de incidência. Sim, porque então, você não deixa ele nem, como você disse, direito. Ele mamou, comprimiu o diafragma, o pulmão ficou restrito, ele respira rápido e enrolado, embrulhado. Se a digestão vai sendo feita e vai liberando, ele não tem isso, ele está apertado o tempo inteiro. Lógico. Tadinhos. Pois é. Acontece. Ainda bem que a gente vai aprendendo, né? E a medicina vai informando. Agora, suas considerações finais. Oh, finalmente. Finalmente. Nós estamos brincando que a gente tem um produtor aqui, o Riquinho, que ele falou, Kátia, na volta do vídeo, você, por favor, fale para o doutor fazer suas considerações finais. Falei, que negócio mais chato, considerações finais, né? Virou piadinha interna. Em consideração a ele, finalmente eu vou dizer o seguinte. A gente, só coisa que a gente não citou ainda, que é importante na rotina do bebê, mas isso quem vai orientar é o pediatra, é o reforço vitamínico. Vitamina A e vitamina D é dado de rotina. Vitamina A para os olhos, vitamina D para os ossos, para desenvolvimento. Isso a partir dos 15 dias aqui em São Paulo, aqui no Brasil até 2 anos de idade. Ferro. O estoque de ferro é feito no último trimestre da gestação, então esse bebê é importante que, se ele nascer prematuro e ele não tem, o pediatra vai orientar o suplemento. Ou, depois que ocorre o desmame, ou seja, quando é introduzido algum outro tipo de alimento, você faz uma suplementação, não tratamento, para evitar a anemia. A anemia é uma das doenças mais espalhadas pelo mundo. Países em desenvolvimento, países desenvolvidos em crianças até 5 anos têm uma média de 10% de anemia. Nossa, países em desenvolvimento, 50% de nível de anemia. 50% é muita coisa. 50% é bastante. Porque o corpo fica extremamente debilitado. Além de não se proteger contra a infecção, o desenvolvimento cerebral, cognitivo, a inteligência das pessoas cai. E isso é importante até 2 anos de idade. Até 2 anos de idade é um momento meio mágico. Outra hora a gente, na semana que vem a gente fala sobre isso. Tá? E eu acho que finalmente a gente vai ser... Suas considerações finais foram finalizar. Finalizarei, então, dizendo que na semana que vem a gente volta para falar da criança de 6 meses a 12 meses. Agora, se você quiser, claro, assistir todos esses nossos vídeos, no nosso site do Mulheres você tem. Mas, querendo saber um pouco mais sobre o trabalho do Dr. Moisés, acesse o site www.drmoisés.com.br. Lá tem os contatos dele e muitas das informações que ele passa para as pacientes, para que você, mãe, entenda aquilo é importante, que a sua ansiedade é sua e não é do bebê.
então é um problema seu, porque o bebê não nasce com problema, a gente cria para eles. Verdade. Obrigada, viu? Até a próxima nada, semana. Obrigadão. Próxima semana vamos falar sobre dos 6 meses até os 12 meses, qual o desenvolvimento da criança, de que forma você, mãe, deve agir. Não se esqueça que a escolha de um bom pediatra é importantíssima. O que é um bom pediatra? É um pediatra que estudou nas melhores faculdades? É aquele pediatra que, claro, que tem uma boa formação, mas que você tem empatia com ele, que você vai confiar. E eu acho que essa confiança é o que faz você, depois, saber que você está seguindo tudo direitinho, porque não só a criança está percebendo isso, mas você se sente confortável nessa situação.